Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estão entrando aqui as pessoas. Deixa eu aceitar aqui. Rodrigo, Aline, são parentes? Nogueira é o mesmo sobrenome? De qual empresa vocês são, pessoal? Vocês estão certificando PBQPH também? Vamos interagir aí, pessoal. Aqui é um bate-papo mesmo, para a gente tirar dúvidas. Aline e Rodrigo, irmãos. Ah, legal. Mesmo sobrenome. Natasha. Tudo bem, Natasha? Bom dia. Vocês estão certificando o PBQPH? Qual norma que vocês estão? Rodrigo JR Construção Imobiliária, Cacoal, Rondônia. Olha, PBQPH, muito bom. Prazer estar com vocês aqui. Natasha, qual empresa sua? Opa, oi, só abrindo o áudio aqui, o Rodrigo. Aí Isso, eu- na nossa equipe aí tá eu, a Aline Nogueira e a Natasha, né? Todos é a mesma pertencem à empresa. mesma empresa, né? Ah, que JR legal. Construções Imobiliárias. Aí São estamos buscando a empresas. certificação no PBQPH, né? Abriu, tá aberto o vídeo aqui. Tá buscando a certificação aí, né? Nessa jornada aí, com o apoio da Templo aí, né? Estamos Ótimo, com perfeito. Vocês bastante começaram mudanças à agora? vista. A gente começou, na verdade, intensificou mais agora, né? Mas tá desde o começo do ano já, desde de janeiro já a gente tá nessa. Ah, Mas legal. agora deu uma intensificada agora do mês, Muito 2 meses bom. para cá, né? E aí a gente quer conquistar isso aí até o final do ano, né? Ah, se Deus quiser, vai dar certo. A Vamos lá. consultora de vocês é a Jaqueline. Isso, Jaqueline, justamente, Ótimo, nossa maravilha. consultora. Então vamos lá. Deixa eu só aceitar. Tá entrando mais gente aqui. Diego, o Diego também é da empresa sua? Isso, Diego também, Diego também. Diego, Em peso nosso aqui, hein, funcionário, tá em galera? peso, não, todo mundo antenado aí para Todo perder mundo nada de antenado, é bom que informação. não fica Aham. dúvidas, né? Se um esqueceu, o outro lembra. Exato, exato. Maravilha. Vocês já chegaram na etapa ali do PQO? Não, ainda não. Acho que é o próximo passo, né? A gente está na etapa ali de execução Ah, de maravilha. obra, e aí acho que vai ser o próximo passo. Mas também que Ótimo, se antecipando, viu o convite ali, né? Vamos antecipar ótimo. aí, né? Somando Isso. É, quando vocês informação. chegarem ali na Aham. etapa do PQO, vocês já vão saber como seguir, né? Sim, Como conduzir ali justo, as justo. atividades. Muito bom. Então, vamos começar. Acredito que não, já são 10h03. Se forem entrando mais gente, eles vão entrando aqui. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar, então, pessoal. Então, primeiramente, né, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Sabrina Vale. Eu sou consultora de PBQPH aqui na Templo, já tem 3 anos. Eu também sou formada em engenharia civil, então eu tenho bastante conhecimento da área. E se vocês tiverem dúvida relacionada à dúvida técnica, também vocês podem me perguntar, que provavelmente vou saber responder. Se eu não souber, vou buscar para respondê-los. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Fiquem à vontade para interromper, para tirar dúvidas. Esse momento é para a gente aprender juntos mesmo, tá? Então, o nosso treinamento aqui, ele é sobre o plano de qualidade da obra, que a gente chama de PQO, né? A gente apelidou ele de PQO. Então, primeiramente, o que que é o PQO? Ele é um documento que descreve as medidas e os procedimentos que devem ser adotados durante a execução da obra para a gente garantir a qualidade. Então, a gente vai listar ali os materiais, os serviços, quais são os treinamentos necessários, quais são os equipamentos utilizados dentro daquela obra. Então, ele é um retrato geral da obra, certo? E ele é um requisito obrigatório do PBQPH. É o requisito 8.1.1. Então, se vocês pretendem certificar no PBQPH, obrigatoriamente vocês vão precisar apresentar o PQO da obra de vocês. E o PQO ele deve ser feito por obra.
Então, se vocês estão com várias obras em implementação aí, vai ter que fazer um PQO específico para cada uma delas. Como que o PQO está aqui na plataforma da Templo? Então, a gente tem uma etapa exclusiva para o PQO, né? É uma etapa só voltada para o PQO. E cada uma dessas atividades aqui, vocês podem ver que tem várias atividades. Cada uma dessas atividades representa uma aba da planilha PQO. Então, em cada atividade aqui, vocês vão preencher uma aba, de acordo com as instruções ali da plataforma, e vão enviando ali para a consultora para ela analisar e retornar para vocês. Certo? Então, como que vai funcionar na prática? A primeira atividade ali da plataforma, vocês vão encontrar 2 documentos para fazer download. O PQO de obra habitacional e o PQO para a obra não habitacional. Vocês podem fazer o download das duas, mas vocês vão preencher o correspondente ali da obra de vocês, né? E aí, nessa primeira atividade aqui, na primeira etapa, pede para vocês preencherem a aba capa do PQO. E vocês vão pular a aba apresentação, porque essa aba, ela tem algumas informações ali que a gente só vai ver mais à frente. A gente só vai ter condições de preencher mais à frente. Então, a primeira atividade é só preencher a aba capa e seguir para a próxima. A próxima atividade ali é para estrutura funcional da obra. Então, aqui vocês vão fazer o organograma funcional dessa obra em questão que vocês estão preenchendo. Então, vão colocar ali as responsabilidades, né? Os níveis ali, o engenheiro, os pedreiros, serventes, por níveis ali. Fazer o organograma funcional da obra. Tudo bem até aqui? Ótimo. Em seguida, a gente vai ter a atividade de matriz de responsabilidades. Aqui a gente vai definir quais são as responsabilidades de cada uma dessas atividades aqui que já vem pré-preenchida no PQO. Essas atividades aqui vocês não precisam alterá-las, pode manter dessa forma. Por exemplo, acompanhamento do cronograma da obra. Quem que é o responsável por fazer esse acompanhamento? Então, vocês vão marcar com um X a pessoa que tem a responsabilidade direta por fazer esse acompanhamento, e os envolvidos, vocês vão marcar um Odin. Por exemplo, o engenheiro, ele pode ser o responsável ali do acompanhamento, mas o encarregado, ele está envolvido ali também, ele também tem uma certa responsabilidade nessa atividade. Então, aqui a gente vai definir, a gente vai fazer uma matriz, identificando essas responsabilidades de cada um ali. Esses cargos aqui, vocês podem alterar. Então, aqui está como sugestão, né, o engenheiro encarregado e o gestor da qualidade, mas vocês podem colocar aqui de acordo com a realidade de vocês. Na sequência, a próxima aba ali do PQO, vocês vão ver que é a aba de materiais e serviços. É importante aqui listar os materiais e os serviços dessa obra em questão. Se tem algum material aqui que vocês não vão utilizar nessa obra, vocês podem retirar da lista, assim como os serviços. E incluir também, se tem algum aqui que não está listado, vocês podem incluir. Deixa eu aceitar aqui. Vocês podem incluir aqueles que não estão listados e retirar os que não vão ser utilizados. Certo? E aqui somente materiais e serviços dessa obra em questão. Vou passar aqui, não está passando. Aí, compartilhou. Essa próxima aba aqui é a aba de caracterização. Aqui a gente vai definir as características dos sistemas construtivos de vocês. Então, a gente tem sistema de piso, sistema de vedação vertical interno e externo, sistema de cobertura. E aqui vocês vão definir as características desses sistemas. Então, quando vocês tiverem o documento aí, vocês vão ver que tem uma setinha aqui para vocês selecionarem o tipo de laje, qual a espessura, qual a espessura do contrapiso, qual que é o acabamento, se é cerâmica, porcelanato. O mesmo aqui para sistema de vedação vertical, se vocês utilizam blocos cerâmicos ou blocos de concreto, qual que é a espessura. O sistema de cobertura, se é laje, se é forro, se o tipo de estrutura da cobertura é madeira ou é metálico. Então, aqui é para a gente caracterizar
os diversos sistemas construtivos que vocês utilizam. E para todos os sistemas construtivos, a gente vai precisar ter uma comprovação que eles estão em conformidade. Então, a gente precisa comprovar que o sistema de piso ele está em conformidade, a gente precisa comprovar que o sistema de vedação está em conformidade e o sistema de cobertura também. E como que a gente faz essa comprovação, né, de conformidade? A gente ou precisa ensaiar, né, mandar um protótipo ali para ensaiar em laboratório, para a gente garantir que eles estão atendendo todos os requisitos ali necessários das normas, ou então a gente utiliza algumas fichas de referências, essas fichas de materiais que já foram ensaiados, né, já foram validados, e que se forem semelhantes ao sistema de vocês podem utilizar como referência, que a gente chama de FADs, fichas de avaliação de desempenho. Então, o próximo slide até tem o site aqui do PBQPH. A gente tem, no site do PBQPH, uma biblioteca com várias FADs de vários sistemas construtivos que já foram validados. Então, tem de sistema de piso, de cobertura, de vedação vertical, que já foram ensaiados e já foram comprovados que eles estão em conformidade. Então, se o sistema de vocês for da mesma espessura, se for laje, né, e for igual, for a mesma cerâmica, a mesma espessura, vocês podem utilizar essas FADs como referência, garantindo assim que o sistema de vocês também estão em conformidade. Tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida aqui? E essas FADs... Oi, alguém falou alguma coisa? Tudo bem, por mim tudo bem. Tudo certo? Entendido, Ótimo, né? Diego. Aqui no site, eles têm as FADs de todos os sistemas construtivos, porém, esses dias o site estava fora. Então, se vocês não conseguirem acessar, não conseguirem buscar essas FADs, solicite ali para o consultor de vocês ali na plataforma, que a gente envia para vocês. A gente tem elas baixadas no computador, a gente envia para vocês. Certo? A próxima aba do PQO é a aba de PCT, que é o Plano de Controle Tecnológico de Materiais e Serviços. Esse plano de controle tecnológico, ele traz aqui os requisitos da norma de desempenho. Então, vários requisitos que a gente tem que atender para conseguir conformidade com a norma de desempenho. E o que a gente vai fazer nessa aba? A gente já tem aqui os requisitos listados, a gente tem aqui como evidenciar. Então, alguns aqui, por exemplo, vão ser evidenciados através de ensaio em laboratório, alguns vão ser evidenciados com ficha fornecida ali pelo fornecedor de vocês. Então, o que a gente vai preencher aqui é a coluna de valor, né? No caso do ensaio, o valor do ensaio que vocês contrataram, por exemplo, para o controle do concreto, o nome da empresa que ensaiou, né, o nome do laboratório, e aqui vocês vão fazer o planejamento para atender esses requisitos. Então, dando um exemplo aqui do controle tecnológico do concreto, quando vão ser as concretagens na obra? Então, vocês já têm mais ou menos isso dimensionado ali de acordo com o cronograma de vocês da obra. Então, quais meses vão ter concretagem? Vocês vão planejar para realizar esse ensaio. Então, vocês vão colocar aqui como planejado. E, de acordo com o que for ocorrendo, vocês vão atualizando essa aba com realizado. Certo? Dá um joinha aí que está tudo ok. Aqui, então, é para fazer esse plano mesmo, esse controle desses requisitos, para a gente ver ali quando que vão estar planejados o atendimento de cada um deles, e depois a gente vai atualizando ali de acordo com o que forem sendo realizados. A próxima aba do do PQO, é tanta sigla que a gente até confunde. A próxima aba do PQO é o plano de inspeção dos equipamentos. Aqui vocês vão listar todos os equipamentos que vocês utilizam nessa obra e os itens a serem inspecionados em cada um deles. Então, por exemplo, aqui a furadeira. Então, quais são os itens que vocês vão inspecionar na furadeira? A limpeza, o aspecto geral, verificar a integridade.
verificar as partes elétricas. Então, vocês vão... essa parte vem em branco para vocês, né? Vocês que fazem o preenchimento dos itens a serem inspecionados. Mas a gente tem um modelo lá também na plataforma de alguns equipamentos com alguns itens já sugestivos para vocês. Vocês vão preencher qual será a periodicidade de inspeção desses equipamentos, se vai ser mensal, trimestral, vai depender ali do equipamento, né? Tem equipamentos que a gente utiliza mensalmente, tem equipamento que nem tanto. Então, vocês vão preencher aqui a periodicidade e aqui fazer o registro das inspeções. Então, tem a coluna programado, que vocês vão marcar um xizinho nos meses que estão programado a inspeção desse equipamento. E, de acordo com o que forem realizando, vão vindo aqui, assinalando um xizinho na linha do realizado. Certo? A próxima aba do PQO, que a gente precisa preencher, é sobre os treinamentos específicos da obra. Aqui a gente já lista alguns treinamentos que vocês precisam providenciar ali, mas vocês podem ficar à vontade também para incluir outros, né? De acordo ali com a orientação do técnico de segurança, de repente ele acha que vocês precisam acrescentar outros, vocês podem acrescentar nessa lista aqui. Vão definir quem será o responsável por aplicar cada um desses treinamentos. Aqui a gente já deixou uma lista sugestiva também em vermelho. Se vocês forem aderir esses mesmos responsáveis aqui, vocês só alterem a cor para preto, né? Tira da cor vermelha, coloca preto. Se vocês forem alterarem, aí é só apagar e alterar com o responsável que vocês desejam. Quem deve ser treinado, a gente também deixou aqui uma sugestão de quem deve ser treinado. Vocês podem alterar ou não. E a periodicidade. Aí aqui tem na integração do funcionário, no início dos serviços, diariamente, semanalmente. Vocês podem alterar aqui também, para ficar de acordo com a realidade de vocês. E aí vocês vão assinalar aqui com um X, né, para cada treinamento, qual que vai ser a periodicidade dele. A gente entra depois na aba de especificidades da obra. Essa aba aqui, essa parte de especificidade da obra, vocês só irão preencher se a obra de vocês contar com algo específico dela, né? Por exemplo, ela tem alguma particularidade que outras obras não têm. Ela tem um espaço confinado, algum serviço bem específico dela ali que não é comum nas outras obras. Aí vocês vão escrever quais são essas especificidades dessa obra. Se não houver, vocês vão escrever aqui, não há especificidade para essa obra. E aqui no controle, é o controle que vocês vão realizar dessa especificidade. O que vocês vão fazer para controlar, por exemplo, um espaço confinado? Vocês vão ter que ter ali um documento de permissão de trabalho para o funcionário que vai atuar nesse espaço confinado. Então, quais os controles que vocês vão utilizar para atenderem essa especificidade? Mas se não tiver especificidade, vocês vão escrever aqui que não há controle também, certo? Ainda nessa aba de especificidades, tem aqui a necessidade de mudança. Caso haja a especificidade, houve alguma necessidade de alguma mudança ali, né, no planejamento de vocês, algum formulário precisou ser criado para controlar essa especificidade? Então, se houver a especificidade e houve alguma mudança, necessidade de mudança, vocês vão escrever aqui qual foi a mudança necessária e qual o controle que vocês estão fazendo. Se não houver a especificidade, vocês vão escrever aqui também, não há necessidade de mudança. Ainda nessa aba de especificidades e processos críticos, a gente tem aqui a parte de processos críticos, e aqui sim terá um preenchimento, toda obra tem um processo crítico. Vocês vão descrever aqui aqueles processos que impactam na segurança e na estrutura ali da obra. Então, a gente deu como exemplo aqui, fundação, a execução de forma, montagem de armadura. Então, para essa obra, quais são os processos críticos, certo? Vocês vão listar aqui quais são os processos e como que vai ser o controle desses processos críticos. A gente sugere que vocês mantenham esse mesmo escrito aqui, que a gente deu como exemplo, que é o controle e validação de serviços críticos, bem como os demais serviços, serão feitos através da verificação e aprovação dos mesmos nas fichas de verificação de serviço.
Essas fichas de verificação de serviço, elas vão ser disponibilizadas para vocês ali na plataforma. Então, o controle de todo o serviço é feito através dessas fichas. Então, por isso que a gente sugere que vocês possam manter esse mesmo controle aqui. Pode apagar o texto aqui, descrever o exemplo e deixar o texto, o controle aqui, igual ele está mesmo. Só alterar a cor do texto para preto. Tudo bem até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Acho que não. Então, vamos seguir aqui. A próxima aba do PQO que a gente precisa fazer é sobre o projeto do canteiro de obras. Então, aqui vocês vão ter que fazer um croquis mesmo ali do canteiro de obras de vocês, indicando o acesso à obra, o local de refeição dos colaboradores, aonde estão alocados os banheiros, depósito de resíduos, as baias de armazenamento de materiais. Então, vocês precisam fazer um croquis demonstrando como está o projeto, o canteiro de obra de vocês atualmente. E aí, vocês vão anexar a imagem desse croquis nessa aba aqui do projeto de canteiro. A próxima aba que a gente tem ali é o plano de gerenciamento de resíduos. E primeiro a gente vai preencher ali sobre os resíduos líquidos da obra. Então, águas servidas, águas cinzas, águas com cimento, vocês vão informar aqui para onde elas são destinadas. Né? Se é para fossa séptica, vocês vão colocar sim aqui. Se é para sumidouro, banheiro químico, rede pública ou decantador. Se for para fossa séptica ou sumidouro, vocês vão preencher aqui se eles têm a licença de instalação, se tem a retirada e destinação ali já programada, se tem a licença do fornecedor e já tem ali a programação da desativação. Se for fossa séptica ou sumidouro. Se for, por exemplo, destinada para a rede pública, isso aqui vai ser tudo não, certo? Aí, só um detalhe, esse plano de gerenciamento de resíduos, a gente fornece aqui no PQO como forma de modelo, mas tem empresas que já têm esse plano de gerenciamento de resíduos feito ali, elaborado por um engenheiro, com a responsabilidade dele. Então, se vocês tiverem um plano de vocês de gerenciamento de resíduos, vocês podem mandar para o consultor analisar e aí não precisam seguir nessas abas, certo? Aí, aqui também a gente vai ter que preencher sobre os resíduos sólidos. Lá em cima a gente preencheu sobre os resíduos líquidos e aqui os resíduos sólidos, que vocês manipulam ali na obra. Então, aqui vão descrever uma breve descrição do empreendimento de vocês, né? Qual é a metragem, onde fica localizado, se ele necessita dessas licenças, né? Ele precisa de estudo ambiental, precisa de licenciamento. Vocês vão responder com sim ou não aqui. E aqui vão levantar o quantitativo de resíduos que vocês estão gerando ali. Os que são passivo-ambientais, por exemplo, óleo, lubrificante, solventes. Qual que é o volume que vocês geraram ali? De demolição, qual que é o volume? E tem outros aqui que cortou a imagem, tem outros também para vocês preencher a quantidade de cada um que vocês geram ali na obra. Ainda, né, nessa mesma aba ali do plano de gerenciamento, vocês vão definir aqui as responsabilidades por essas atividades de elaboração, operação dos resíduos, quem que é o responsável por fazer a separação, por fazer a classificação, por fazer o armazenamento, e vocês vão indicar aqui quem são os responsáveis na obra, se é um engenheiro, se é um encarregado. E aqui vamos colocar as licenças, né, do transporte e da destinação. Então, qual que é o nome da empresa que faz o transporte dos resíduos para vocês? Qual que é o número da licença? Então, vocês vão ter que solicitar para a empresa essa licença deles para o transporte. E o mesmo para a destinação. Para onde são destinados esses resíduos? Vocês vão pôr o nome da empresa, o número da licença deles, que são aptos a receberem esses resíduos. E a validade também desses certificados. Certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui tá todo mundo quietinho. Deve estar todo mundo ok, né?
A próxima aba aqui que a gente tem é a última aba do PQO ali, é a Operação de Gerenciamento de Resíduos. Se vocês abrirem lá depois, vocês vão ver que tem outras coisas já alencadas lá nessa aba de operação de gerenciamento, mas eu trouxe aqui só as partes que precisam de algum preenchimento. As outras etapas que tem nessa aba, elas são boas práticas que a gente está sugerindo ali de separação de resíduo, destinação, enfim. E aqui eu trouxe as partes que precisam de algum preenchimento. Então, soluções consorciadas ou compartilhadas. Se vocês compartilham soluções com outras empresas, né? De repente, o mesmo transporte, né? Vocês vão indicar aqui quais são essas soluções que vocês têm compartilhada, qual empresa, vão detalhar aqui. Se não, vocês vão escrever, não há solução consorciada ou compartilhada. Então, essa questão do resíduo, ela, assim, o PBQPH olha essa questão aí da empresa ter, né, uma licença, né? Sim, A olha. empresa que a gente tem aqui, tipo, uma prestadora de serviço, né? Ela coloca umas caçambas lá e ela recolhe os entulhos. Então, certo, tem que exigir dela uma A licença, né? licença de transporte desse entulho. Entendeu? Aí vocês já podem Interessante. providenciando, né? Quando vocês chegarem na Uhum, etapa, vocês já vão ter ela em mãos aí. entendi. E do destino também. Para onde essa Tá. transportadora leva os resíduos, a gente precisa ter a licença dessa destinação, dessa empresa que Tá, tem. não basta ela apresentar uma licença, assim, da atividade dela, ela tem que também Não, o apontar transporte, a pessoa que transporta é a mesma, é o mesmo local destino? assim, na verdade, não. Eu não sei para onde que ela, né, ela destina, os resíduos, né? Onde é que ela entrega, onde é que ela desova, né? Vamos dizer assim. Aham. Mas, enfim, a gente sabe que É ela que tem uma licença, né, É para que trabalhar, geralmente né? é assim, tem uma empresa específica para o transporte, então ela tem que ter essa Tá. licença do transporte. Ah, eu sou autorizada a Entendi, transportar o resíduo. E aí, para entendi. onde ela leva o resíduo? Esse local que ela leva o resíduo, esse local tem que ter a licença que pode receber esse resíduo. Tá. Então, assim, para nós, não basta ter uma empresa licenciada que transporta, né? A gente tem que saber também onde vai ser a final desse Se a resíduo. destinação também Uhum. está em Aham, conformidade, se ela está entendi. licenciada, Não, beleza. certo? Seguindo aqui nessa aba de operação de gerenciamento, tem um item aqui, metas e programas de minimização de geração de resíduos na obra. Então, vocês vão colocar aqui uma porcentagem. A obra tem como meta minimizar a geração de resíduos em X%. Aí vocês vão definir quantos por cento vocês pretendem aí, né, atingir a meta para minimizar essa geração. E aqui a gente tem alguns programas sugeridos que vocês podem utilizar para auxiliar nessa minimização de geração de resíduos. Mas vocês podem alterar aqui também, tá em vermelho aqui, porque é uma sugestão. Então, utilizar blocos modulares, utilizar escoras metálicas para evitar as escoras de madeira, né? Para evitar Uhum. geração. Então, aqui são algumas sugestões, mas vocês podem ficar à vontade para excluir, para modificar aqui de acordo com a realidade de vocês. Certo? Certo. Deixa eu ir para a próxima aqui. Aqui a gente também tem um campo sobre responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Então, se vocês. Eu acredito que na maioria dos casos não tem isso aqui, mas se for gerado ali na obra resíduos como pilha, bateria, pneu, vocês precisam descrever como que é o compartilhamento desse produto com o destinador final. Eu acho difícil ter na obra essa questão de pneu, pilhas, mas se houver, né, a geração desses resíduos, vocês precisam descrever aqui como que é feito esse compartilhamento desse produto com o destinador final. E aqui, medidas saneadoras de passivo ambiental. Então, se houver passivos ambientais de resíduos perigosos ali na obra de vocês, que podem gerar contaminação no solo, no lençol freático, vocês vão indicar que qual será a contenção de vocês para minimizar isso. Certo?
E aqui finaliza a última aba. Então, a gente finalizou o PQO. Deixa eu parar aqui. A gente passou aqui por todas as abas necessárias ali do PQO, que vocês vão precisar fazer o preenchimento. E agora estou aberta a dúvidas. Ficou dúvidas de alguma aba, de algum assunto ali? Essa questão do croquis do canteiro de obra, né? Essa, assim, é uma questão, claro, de organização nossa só, ou é uma coisa que pode ser exigida também na auditoria do PBQPH, também, na visita do auditor. Sim, sim. Ele exige também que tenha E ele, esse mapa. inclusive, analisa ali se o que está no projeto do canteiro, que vocês vão Uhum, fazer o croquis ali, está de sim. fato ali na obra. Já teve Ah, caso do sim. auditor apontar, olha, o que você desenhou aqui Uhum. não está na realidade, Tá, entendi, certo? Então, vocês entendi. precisam representar a realidade de vocês ali do canteiro de Uhum. obras, certo? Não, beleza. E eu acho assim que as outras dúvidas também ao longo ali da etapa, quando vocês forem entrando nas Uhum. atividades, talvez vocês tenham mais dúvidas. Mas eu acho que esse treinamento ele é importante para já clarear o que vem pela frente para vocês, né? Não, Para sem vocês já dúvida. irem igual a questão aí Uhum. da licença, vocês já podem ir providenciando, né? Isso, não, com certeza. Eu acho que assim, foi Maravilha. muito Mais bom, muito alguém tem bom. dúvida? Pessoal, mais alguém? Diego? O Diego também é da empresa de vocês aí? Também, também. A A turma empresa parou para te tem ouvir hoje. peso hoje. Bom, Parando gente. pra... Fico Não, feliz. bacana. E a gente tá todo mundo muito empolgado, né, com essa envolvido nesse projeto aí. Assim, para nós é muito desafiador pelo momento, né, da empresa, né, pelo porte da empresa e tal. Aham. Mas assim, a gente também tá ficando muito animado com as novidades, né? E assim, poxa, né? A gente vinha fazendo de um jeito, nossa, não, Ó, tem um vai jeito diferente de organizando a fazer, casa, né? organizando a casa. Isso é muito legal. A gente vê isso, né? Esse Maravilha. processo acontecendo. A É gente muito fica muito bom. feliz com isso, com a É evolução de legal. vocês. A gente Uhum. pretende logo alcançar o nosso objetivo aí da certificação. Opa, Deus quiser. Então é isso, Beleza. pessoal. Agradeço a presença de vocês, ainda mais assim, trazendo o time inteiro, né? Não, Para bacana. prestigiar aqui o treinamento. Esse treinamento ficou gravado, então também, se vocês Uhum. quiserem solicitar para a Jaque o link para assistir de Legal. novo, né? Vocês podem Bom. solicitar. E todo mês a gente faz, tá? Então, no Uhum. mês que vem eu farei de novo. Se tiver alguma dúvida, vocês entram novamente no treinamento. E aí a gente Ótimo. vai tirando as dúvidas, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Bom final de Bom dia semana. para vocês, bom final de semana. Tchau, Valeu. tchau.